Boa tarde, vamos dar início então ao estudo da condução transiente. Bem, quando a gente fala em regime transiente, né, aqueles que variam com o tempo, suponha que você tenha um caso de unidimensional, por exemplo, um regime transiente unidimensional sem geração de calor. Então você tem que a sua equação de fusão de calor inclui agora o termo transiente, né? Então, ρVC aqui, vou passar para o outro lado, vai ficar K sobre ρVC, alfa, d ao quadrado de t, dx ao quadrado. Seria essa a sua equação, ela passa a ser uma equação de diferencial parcial, né? Onde você vai precisar de uma condição inicial e duas condições de contorno para poder resolver. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um sólido qualquer, com uma geometria aqui qualquer, de área superficial conhecida, aquecido. E aí você mergulha esse sólido num óleo, por exemplo, no caso de uma têmpera, né? Então, esse sólido, a superfície dele vai perder calor por condução, né, na superfície do próprio sólido, vai perder calor por convecção para o fluido. Bem, para essa situação, então você tem que a temperatura do seu sólido está variando, né? A superfície dele varia e vai variando para dentro do sólido por condução, conforme essa equação aqui de fusão de calor, considerando uma condição unidimensional e aqui no caso não tem geração de calor. Mas para determinadas situações, você pode fazer um balanço de energia mais simples. Eu vou explicar quando que você vai poder utilizar esse método aqui. Bem, fazendo um balanço de energia simples aqui, analisando, então você tem que a sua energia acumulada é igual à energia que está saindo, né? No caso, a energia que está saindo, leva o sinal de negativo aqui, que você corta do termo da sua conservação de energia acumulada é igual a energia que entra, menos que sai, mais que é gerada. Então, acompanha o sinal de negativo aqui. Bem, lembrando que esse termo de acúmulo é dado por uma taxa de vazão mássica, né, vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo, e a energia que sai, que é conduzida na superfície, né, de dentro do seu sólido para a superfície, traçando o seu volume de controle aqui na superfície para fora, e é igual ao calor de convecção perdido aqui para o seu fluido, né, por convecção natural no caso. Então, vamos trabalhar com esse balanço de energia aqui. Você tem que o calor de convecção é regido pela lei de resfriamento de Newton, que está aqui, temperatura da superfície menos a temperatura de corrente livre. Bem, então eu vou substituir aqui T menos T infinito, T que no caso eu estou analisando, que está variando, né, a temperatura da superfície, por θ. E aí substituindo aqui, né, por θ, T no caso, vai ficar θ mais T infinito. Quando eu substituo dentro da derivada, eu vou ficar T infinita constante, então corto e aí eu vou ficar só com θ. Então, eu tenho ρVC, jogando o H vezes a área para cá, dθ dt menos θ. Ok. Então, aqui eu vou precisar de uma condição inicial apenas para poder resolver essa integral aqui, né? Vou passar para cá o dt e vou resolver essa integral. O que eu conheço de condição inicial? Eu sei que no tempo igual a zero, minha temperatura no tempo zero para qualquer x, né, é igual a uma temperatura inicial em que o sólido se encontra. Então, θi é igual a temperatura inicial menos a temperatura de corrente livre. E aí eu integro essa equação aqui de um intervalo de θi até um θ que eu esteja querendo avaliar. E aí, integrando, eu chego nessa equação aqui, que é chamado de método da capacitância global. Bem, então,
esse balanço de energia, ele é válido para determinados sólidos pequenos, em que você não tenha uma variação tridimensional, ou que a variação no interior do seu sólido seja praticamente homogênea. Então, a gente vai ver quando que se valida esse método da capacitância global, quando que você pode utilizar, né? Mas para esses casos em que você tem, por exemplo, um sólido em que com determinados intervalos de tempo, a variação de temperatura no interior dele é praticamente a mesma para todos os pontos no interior, não varia tanto com a localização e varia bruscamente aqui com a ação externa, que no caso aqui é a convecção, você pode utilizar esse método de capacitância global. E aí a gente vai ver quando que, matematicamente, quando que isso é possível. Bem, você tem aqui uma razão entre ρVC e HA. Se você separar esses termos, né, 1 sobre HA é a resistência térmica de convecção, né? E ρVC é chamado de capacitância térmica. Então, a gente tem o produto entre esses dois conceitos físicos, é chamado de constante de tempo térmica, e ela pode ser representada então também por essa resistência térmica de convecção vezes a capacitância térmica ρ, volume e capacidade calorífica, ok? Bem, e para cálculos de quantidade de calor? Quando eu falo essa quantidade de calor em quezão mesmo, maiúsculo, eu tenho que a unidade aqui é joule, tá? Então, a quantidade de calor, ela pode ser determinada pela quantidade de calor, né, Qzinho pequeno, que é a taxa que a gente tem trabalhado no nosso curso, em watts, vezes o intervalo de tempo. Então, se você tem uma quantidade em watts vezes o intervalo de tempo, a integral dessa função aqui, vai te dar a quantidade de calor em joules. Bem, então, substituindo aqui esse calor, né, que é passado por condução na superfície do meu sólido, que é igual ao calor de convecção, eu vou substituir aqui então por um calor de convecção pela lei de resfriamento de Newton. Considerando o coeficiente convectivo e a área constante, eu tiro da integral e fico só com θ. Bem, e aí a fórmula do θ que a gente tem, né? Você pode representar tanto o tempo, cálculo do tempo, se for o seu interesse, ou você pode também passar essa razão aqui para esse lado direito e colocar exponencial e isolar o seu θ aqui. E aí você tem a função, né, do método da capacitância global em função do seu θ. E aí, quando eu substituo esse θ isolado aqui dentro dessa equação e integro, eu tenho que a minha quantidade de calor, nesse caso aqui desse exemplo específico, né, perdida para o óleo, em que o óleo ganha essa quantidade de calor, né, é igual a uma densidade vezes o volume vezes a capacidade, né, o θi, isso já integrado, vezes 1 menos exponencial de menos o tempo sobre a constante de tempo térmica. Bem, então a gente pode calcular a quantidade de calor e o tempo ou ainda a temperatura de acordo com o que for solicitado aí. Então, quando que é válido você utilizar o método da capacitância global? Bem, vamos supor que você tem aqui um sólido, né, uma parede sólida qualquer, e onde a temperatura S1 aqui, né, em X igual a 0, é maior que a temperatura S2 aqui em X igual a L, que é maior que a temperatura de corrente livre aqui, infinito, do fluido, qualquer que esteja aqui. Bem, então você tem que a energia que entra onde? Entra na superfície que eu estiver analisando aqui. Então, vamos analisar essa superfície aqui, né? Estou traçando a minha superfície de controle aqui. Bem,
Então, eu tenho que a energia, né, a quantidade de calor que está sendo conduzida no interior do meu sólido até atingir a superfície em L é passada para o fluido como energia de convecção. Então, eu tenho lei de Fourier igual a lei de resfriamento de Newton, nesse caso. E aí, já passando, já retirando aqui o sinal de negativo da frente da lei de Fourier, né, menos K vezes a área sobre L, já passando aqui a minha temperatura final como a temperatura maior menos a temperatura menor, é igual a um H vezes a área, que multiplica a temperatura da superfície, que é maior, menos a temperatura infinita. Ok, então se você isolar aqui, vou passar, né? A área é a mesma, então eu vou cortar aqui, H vezes L sobre K é igual a TS1 menos TS2 dividido por TS2 menos T infinito. Se você for analisar isso, o que significa, né? Você tem L sobre Ka, o que isso te lembra? Resistência de condução. Então, resistência de condução dividido por 1 sobre HA, né? Se eu passar isso para baixo, sobre a resistência de convecção. É igual aqui um diferencial motriz, né? De temperatura conduzida e temperatura que passa por convecção. Bem, então o que isso significa? Se a sua resistência de condução for muito baixa em relação à resistência de convecção, significa que para um intervalo de tempo, vamos colocar de segundo em segundo, por exemplo, a energia transferida no interior do seu sólido está passando rapidamente. Então, a variação de temperatura para um intervalo de tempo no interior do sólido, ela é praticamente a mesma em todos os pontos, né, de um X aqui, variando de 0 a L. Então, é como se você estivesse discretizando o seu intervalo de tempo, né? Então, para cada segundo, você tem uma variação praticamente igual no interior do sólido, e essa variação de temperatura basicamente é muito grande na convecção. Então, aqui você tem um intervalo de 1 segundo, aí 1 segundo depois, mesma variação praticamente. Então, para esses casos, é válido você utilizar o método da capacitância global. E isso aqui é adimensional, né? Se tem uma resistência sobre a outra, as mesmas unidades, ela é chamada de número de Biot. Então, Biot é um número adimensional que nada mais é do que a medida entre as razões, né, entre a razão de resistência de condução e resistência de convecção, e para valores de Biot muito menor que 0,1, então você pode dizer que a resistência de condução é muito baixa e utilizar esse método da capacitância global, ok? Então, casos em que você tenha Biot muito menor que 0,1, você pode utilizar o método da capacitância global. Se você tiver outras geometrias, né, no caso, você tem que adaptar esse L aí para um comprimento característico. E aí, o comprimento característico ele é dado pelo volume que você tem da sua geometria dividido pela área superficial. Então, para a placa plana, na verdade, a gente costuma utilizar 2 vezes a espessura. Para casos de cilindros muito longos, utilizamos o raio do cilindro dividido por 2 nesse LC. E para casos de esferas, o raio da esfera dividido por 3, aqui substituindo também no LC para cálculos de Biot, ok? Se você voltar lá na sua equação, então, do método da capacitância global, só que agora isolando não mais o tempo, mas isolando o θ sobre θ aí, né, vai tirar o ln daqui, vai passar exponencial para o outro termo.
Se você for analisar aquele termo em que você isola H vezes a área vezes o tempo sobre ρ vezes Cp, eu estou fazendo aqui uma multiplicação pelo comprimento característico em cima e embaixo e pela condutividade do material também em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu posso separar esse produto em alguns termos. Por exemplo, H vezes L vezes LC, né, sobre K, e aí o K de cima sobre ρCp, e o tempo aqui sobrando, já dividindo a área pelo volume, multiplicado aqui o volume por esse LC, você tem o LC ao quadrado, que é o que resta aqui. Bem, então aqui você corta condutividade com condutividade, né? Na verdade, você lembra que o K sobre ρC é igual à difusividade térmica, alfa. Então, eu posso substituir esse termo aqui por alfa, e aí eu tenho HLC sobre condutividade, alfa vezes o tempo sobre LC ao quadrado. Isso aqui também é dimensional. Isso aqui a gente já classificou como número de Biot, né? A resistência de condução pela resistência de convecção. Agora, isso aqui ele é chamado de número de Fourier, que nada mais é do que um tempo adimensional, né, de difusividade, aí, o quanto que o calor está se difundindo em determinado tempo. Bem, e aí eu posso expressar o meu método da capacitância global por essa expressão aqui, né, exponencial de menos Biot vezes Fourier. Então, observe que essas equações que a gente apresentou aqui, elas são equações para balanço de energia específico, né? Mas se você tiver qualquer outra situação, vamos supor, em que você inclua aqui um calor de radiação, né? Um exemplo qualquer aqui, supondo que você tenha uma junta aqui de termopar, então você sabe que a espessura aqui é pequena e é um caso possível em que você possa utilizar o método da capacitância global. E aí vamos supor que isso esteja a uma temperatura inicial menor que a temperatura aqui de corrente livre, que é menor que uma temperatura de radiação. Então, essa junta, estando aqui confinada, supondo que esteja dentro de um forno, há temperaturas aqui específicas que estão sendo emitidas aqui, emitindo um calor de radiação para essa junta. E aí você tem também um fluido, né, uma atmosfera ali gasosa sendo passada no interior do seu fluido constantemente. Bem, então nesse caso você tem um regime transiente, né, você está analisando um regime transiente, energia acumulada aqui, e você tem uma energia entrando de radiação, né, supondo que a sua temperatura inicial seja menor. Então, você tem uma energia entrando aqui de radiação e uma energia que é perdida aqui pela convecção, que tem uma temperatura, aqui é o inverso, tá? A temperatura de radiação maior do que a temperatura temperatura de radiação, tá certo, que é maior que a temperatura infinita, que é maior que a temperatura inicial. E aí você tem uma energia aqui, então, saindo também de convecção. Então, no seu balanço aqui, que antes era energia acumulada igual a energia de saída, que era igual a convecção, ela passa a ter mais um termo aqui, né? No caso, um termo de entrada. Então, você teria que considerar o ρVC, derivado da temperatura em relação ao tempo. Aí aqui a quantidade de energia entrando por radiação, se a gente for tratar de um material cinza aí, que são a maioria dos materiais de engenharia, então temperatura de radiação menos temperatura da superfície, que é maior, a quarta aqui no caso, menos um calor de convecção, que é igual ao H vezes a área, temperatura você está analisando, menos a temperatura da corrente livre. Ok, ou o inverso aqui, né, se você quiser já deixar positivo aqui no caso.
Bem, então agora você tem uma equação diferencial aqui, mas você tem um termo à quarta, tá entrando aqui. Então você tem que analisar cada balanço, a sua situação, ver cada termo da sua conservação de energia e incluir na sua análise do seu balanço de energia, né? Que no caso teria que resolver por algum método numérico, né? Integração numérica e tal. Então é isso, ok?